Olá, Mulheres no Espelho, mais um vídeo para nós tratarmos de algum assunto do nosso cotidiano, baseado sempre, claro, na Palavra de Deus. Antes de nós falarmos do nosso tema, eu gostaria que você estivesse aí, nos ajudando, curtindo esse vídeo, compartilhando com outras pessoas e também deixando seus comentários aí a respeito da nossa reflexão. E também a gente pede que você compartilhe, com outras pessoas, porque assim você vai estar nos ajudando a divulgar aí algumas mensagens da Palavra de Deus, amém? Lembrando também que Mulheres no Espelho está todos os domingos a partir das 14 horas no programa Cristo é a Resposta para você pela Rádio Alternativa 98.5. Então eu vou deixar aí fixado nos comentários o link através do qual você pode acessar a rádio, acessar aí o programa e também ouvir mensagens da Palavra de Deus que a gente tem compartilhado lá, ok? Muito bem, então hoje eu gostaria de meditar com vocês a respeito do tema Aceite o que Deus lhe propõe. Então vamos pensar na questão de nós aceitarmos o que Deus nos propõe na nossa vida e em determinadas situações. Por quê? Porque muitas vezes a gente observa que às vezes a gente faz alguns pedidos para Deus, ou a gente diz que entrega a nossa vida na mão de Deus, pede a ajuda de Deus, ou pede alguma coisa a Deus, que nós desejamos, ou que nós achamos que seria bom para nós, e muitas vezes, Deus responde os nossos pedidos, ou Deus nos sugere algumas coisas, Deus nos dá algum direcionamento para a nossa vida, e a gente entende que realmente Deus está naquele negócio, que veio de Deus, que é uma resposta de Deus para nossas vidas muitas vezes, mas às vezes a gente tem a dificuldade de aceitar a coisa do jeito que Deus nos dá. Porque muitas vezes, quando nós vamos pedir alguma coisa para Deus, ou quando nós entendemos que Deus está nos conduzindo a alguma situação, a gente acaba criando assim uma grande expectativa e a gente faz toda uma imagem de como deveria ser, de como vai funcionar, e nem sempre as coisas acontecem exatamente como nós imaginávamos. Então a gente tem um exemplo muito interessante aqui nas Escrituras, que se encontra no livro de Números 11. Na verdade, nós vamos ver dois exemplos diferentes neste mesmo capítulo. Então vamos à leitura do texto. Números 11, a partir do verso 4, diz assim: E o vulgo que aqui estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que jurastes a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver este mal. Muito bem, vamos lá então. Neste texto aqui a gente observa, que é uma parte aí, é um relato da situação lá de Moisés com os hebreus que foram tirados do Egito, estavam no deserto ali, enfim. E aqui chega neste momento em que Moisés está relatando uma situação em que o povo estava reclamando, O povo, primeiramente, a gente observa aqui,
que o povo havia pedido para Deus durante muito tempo, durante 400 anos, o povo hebreu havia ficado preso, né, ali cativo, escravo no Egito, e eles clamavam a Deus de maneira que Deus apareceu a Moisés e disse que o clamor do povo havia chegado até ele. Então Deus, né, opera maravilhas, faz todas aquelas maravilhas que a gente já conhece, as 10 pragas ali do Egito, e depois abre o mar, e o povo passa no mar a terra seca, né, e todas aquelas coisas, todas aquelas maravilhas, mas quando chega no momento ali, o povo começa a murmurar, porque eles queriam ser libertos, eles queriam sair do Egito, mas eles não imaginavam as coisas pelas quais eles passariam nesse processo de libertação. Então, eles começam a reclamar, sabe aquela coisa? Não, assim eu não quero. Deus, na verdade, atendeu a oração deles, mas dentro do processo, porque talvez eles teriam imaginado, feito uma imagem na mente deles de tudo, né, uma expectativa de como deveria ser o processo de libertação, mas não foi da maneira que eles queriam, né? Eles tiveram que passar por situações que eles não gostariam, que eles não imaginavam, então aí eles começam a reclamar contra Deus, a murmurar contra Deus e dizer assim, é como que, então eu não quero ser liberto, se eu tenho que passar por estas coisas, se é desta forma, eu não quero, nós não queremos, porque eles chegam um momento aqui que eles falam que eles preferiam ter continuado no Egito, preferiam ter continuado naquela vida, ou seja, da maneira que Deus estava propondo para eles a libertação, o processo de livramento, eles não queriam. E depois a gente vê Moisés, né, que Moisés, a gente sabe da história que ele viu, né, teve uma visão ali na sarça, né, onde a sarça pegava fogo ali, mas não se consumia, e ele teve aquela experiência com Deus, ele entendeu que era Deus falando com ele, que Deus estava mandando ele, né, para ser o libertador do Egito, do povo de Israel no Egito. Ele foi, ele aceitou, ele começou, né, a obra dele ali, mas quando chega neste momento de dificuldade, onde também Moisés certamente não esperava que essa missão fosse tão pesada, na hora dessa dificuldade, Moisés também mostra uma atitude assim de desistir, né? Falou, não, Senhor, ele pede a morte. Ele fala, não, isso aqui está pesado demais para mim, né? Se é para ser assim, eu não quero não, eu prefiro que o Senhor me mate, né? Tire a minha vida. Então, o que a gente pode observar aqui, né? Na questão de que, nesses dois exemplos aqui, essas pessoas estavam tendo dificuldade de aceitar a coisa da maneira que Deus estava propondo para eles. E nós, muitas vezes na nossa vida, nós pedimos algumas coisas para Deus, nós buscamos alguma coisa de Deus e Deus realmente o faz. Entretanto, Ele não faz exatamente como nós gostaríamos, não faz exatamente como nós imaginamos, né? Muitas vezes, né, nós mulheres pedimos a Deus um filho e a gente cria toda uma expectativa, uma imagem de como nós queremos aquele filho. E aí, quando aquele filho vem com alguma característica, alguma coisa diferente do que nós imaginávamos, nós começamos a achar que aquela maternidade, né, que essa maternidade é pesada demais para nós, que a gente não vai aguentar, que é melhor que Deus tire a nossa vida e tantas outras coisas, né, nossos relacionamentos, às vezes a mulher que quando vai se casar, ou o homem, né, o jovem, quando encontra ali aquela pessoa e ela entende que Deus abençoou, que é a sua outra metade, né, toda aquela situação, e aí quando vem uma situação de diferença, né, daquilo que eles imaginavam, daquilo que eles esperavam, que eles, né, planejaram na sua mente. Quando vem as dificuldades, né, algo diferente do que nós pensamos, ou, né, que a pessoa pensou, o que acontece? Vem essa atitude de desânimo, né, de desespero. Falou, não, desse jeito eu não quero. Né? Assim não dá, eu quero desistir. E aí a gente pensa em voltar atrás, a gente pensa em abandonar, a gente pensa muitas vezes até que seria melhor a morte. Mas aqui então a gente aprende, né, com o exemplo do próprio Moisés, com o exemplo dos próprios hebreus, né, que Deus cumpriu tudo aquilo, não foi do jeito que eles gostariam, mas no final das contas eles entraram. Moisés deu conta de fazer o que tinha que ter feito, né? Eles entraram depois na terra prometida, embora não tenha sido, né, ainda com Moisés em vida, mas aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Então Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e o que nós precisamos entender é que as coisas não serão sempre da maneira que nós imaginamos, mas Deus tem o propósito dele, tem o plano dele, e ele vai nos conduzir dentro do plano dele da melhor maneira possível. E mesmo aquilo que Deus está nos conduzindo, nos abençoando,
mesmo com as mãos de Deus sobre nós, nós vamos encontrar dificuldade sim, nós vamos passar momentos de aflições sim, mas o que a gente precisa se lembrar é que nós pedimos para Deus, ou foi Deus quem falou conosco, e se Deus está conosco, Deus está na direção, nós podemos sim aceitar e confiar naquilo que Deus está nos propondo, porque Ele vai nos conduzir à vitória, vai nos conduzir ao êxito, assim como Ele fez com o povo de Israel, assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele fez com os hebreus, né, Ele cumpriu toda a promessa dele, né? Embora não tenha sido do jeito que eles imaginavam, nem como Moisés gostaria que fosse, nem como os hebreus gostariam que fosse, mas Deus fez da maneira que Ele propôs, fez o melhor, cumpriu a promessa e o povo teve êxito e realmente, verdadeiramente, o povo foi liberto, o povo se tornou uma nação livre e o povo entrou na terra prometida. Então, o que nós aprendemos com esse exemplo aqui é que nós devemos aceitar aquilo que Deus está nos propondo, porque Deus, com certeza, por mais difícil que pareça, o caminho que Ele nos faz trilhar, o caminho pelo qual Ele nos conduz, ainda que haja dificuldades, ainda que haja algumas coisas que pra gente pareça muito difícil, que pareça empecilho, se Deus está nos propondo aquele caminho, se Deus está conduzindo a situação daquela maneira, é o melhor para nós. Então aceite a maternidade que Deus te propôs, o casamento que Deus está te propondo, o ministério que Deus te propôs, o trabalho, a profissão da maneira que Deus está te propondo. Às vezes o nosso jeito parece o melhor, mas não é o melhor. Mas o jeito de Deus é sempre o melhor e sempre nos conduzirá ao êxito e à vitória. Amém? Muito bem. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.